Fala galerinha, Esparta aqui no canal Esparta Cortes. Se você busca viver de internet, saiba que você pode começar do absoluto zero e já obter os seus primeiros resultados. Existe um passo a passo que sigo, que eu aprendi com esse cara aqui. Aplicando isso, já comecei a faturar somente usando o meu celular. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, eu vou deixar o link na descrição. Antes, assim, cara, vou ser jornalista. Não, você sabe que eu não estudei jornalismo, eu sou formado em administração de empresas. E lá, se for falar de, desculpa, de infância e adolescência, eu queria ser arquiteto. Achava incrível, não sabia desenhar nada, mas eu achava incrível, achava a coisa de construção incrível e fiz vestibular de arquitetura, entrei na FAO. Caraca. Entrei, não fiz. Eu sempre achei lindo. Na FAO ainda. Na FAO, e eu na época, eu fiz uma coisa doida, eu falei, vou fazer vários vestibulares, o que eu entrar eu faço. Era muito moleque, 16 anos. Você não é de São Paulo. Sou de Uberaba, mas eu já estava aqui, Uberaba, Minas Gerais. Mas eu já estava aqui em São Paulo, eu estudei aqui, meu colégio... Mas você veio com a família? Criança, eu vim aqui, tinha acho que 5 anos, uma coisa assim, bem pequena. Com a família, meus pais sempre, meu pai procurando um emprego melhor, e a gente veio parar aqui. E eu achava bonito, falei, o vestibular vai me ajudar a escolher. Aí, não tô tirando onda, mas eu entrei em todos os vestibulares que eu queria entrar. E aí, se vira aí, meu, você vai ter que escolher. Aí era tudo diferente. Eu lembro que eu entrei em economia na Mackenzie, eu entrei em comunicações na FAAP, eu entrei em arquitetura na FAO. Tava bem fácil, né? Super valia, acabei ficando com os outros dois. Eu entrei em propaganda na SPM e administração na GV. Eu acabei fazendo essas duas faculdades. E aí eu era muito, muito moleque. Eu tinha certeza ali, jogo no início, que eu não ia trabalhar com isso. Eu não curto, mas 17 anos, morando ainda com os pais, né? Quem era eu? E aí, quando eu fiz 20 anos, eu tinha 20 anos, 2 diplomas e nenhuma vocação. E aí, de fato... E eu sempre agradeço meus pais, que foram generosos, assim, né? E felizmente sempre me deram um apoio. Eu não tinha que trabalhar para pôr comida na mesa, né? Era uma coisa de... Eu tive a liberdade e eu saí... Foi quando eu saí, eu fui dançar. Realmente, eu peguei o mochilão. Foi aí que eu comecei a viajar bastante, né? Já tinha isso em casa, porque meu pai e minha mãe sempre falaram, olha, tudo lá em casa, prêmio era viagem. Vocês vão para... Podia ser Caldas Novas, em Goiás, podia ser Buenos Aires. A primeira viagem fora aqui da América Latina, Disney. Quando eu entrei na faculdade, o presente foi uma viagem para a Europa. Eles acreditavam, meu pai já faleceu, mas minha mãe acredita até hoje que não há nada que te eduque melhor do que uma viagem. E aí, quando eu falei assim, comuniquei, meu pai lá falou, olha, eu vou para a Índia. Com o grupo de dança. Eu vou pra Índia, viu, galera? Por mais que eles fossem cabeça aberta, a resposta não foi muito positiva, entende? Hoje, do alto dos meus 58, meu pai devia ter isso quando eu... Não, meu pai era mais novo. A diferença de mim para ele era 30 anos. Então, eu devia ter 20 anos, eu tinha 50. Mas ele falou, vai, mas a gente meio... brigou um pouquinho ali, né? Mas depois foi a melhor coisa. E aí... Eu passei uma série de descobertas, assim, na dança. Comecei a trabalhar com arte, na verdade. Trabalhei em galeria de arte nos anos 80, uma época incrível aqui de São Paulo, onde uma arte jovem, sobretudo, começou a acontecer. Esses mega nomes que você tem hoje, a Leda Catunda, o Nuno Ramos... Da arte mais contemporânea. Mais contemporânea, mas era molecada, era a nossa turma naquela época. Então era muito bacana viver tudo isso. Aí eu fui pra dança, eventualmente, e comecei a fazer freela na Folha. Essa que é a história. Eu tava fazendo freela na Folha, e aí acabou abrindo espaço, e Era o freela do quê? Cara, eu escrevi num caderno, que não existe mais hoje na Folha, chamado Casa e Companhia. Era um caderno de família, feminino, vamos dizer assim. E eu fazia... A primeira matéria que eu fiz, a Lilian Patti, que talvez vocês conheçam, que é uma super jornalista de moda, hoje em dia uma referência brasileira e internacional. A gente tinha sido amigo de cursinho e ela falou... você adora escrever, vem escrever. Eu estava trabalhando numa galeria de arte. Ela falou assim, faz uma matéria para mim de serviço. Na época tinha bazar de Natal das galerias de arte.
Então, você quer começar a colecionar arte? Então, naquela época, vamos ver, se eu botar no preço de hoje, você podia comprar coisas por 200, 300 reais. Eles faziam, né, um saldão de Natal, coisas relativamente boas, assim. Sim. E eu fiz essa matéria. Esse foi meu começo na imprensa. Olha que promissor, né? Isso antes da Índia ou depois da Índia? Ah, depois. Eu tinha uma vida assim... Como que foi na Índia? Você não pode pular isso. Não. Eu fui várias vezes pra Índia, na verdade. Não, essa primeira. Essa primeira foi traumática. Porque, na verdade, a gente ia pra Bali. Eu viajei com o Ivaldo Bertazzo. E a gente queria... O Ivaldo, ele tem uma escola Ele tem uma escola, em São Paulo, até hoje. Já escutei sobre isso. Sim, ele hoje em dia ele é... Um pouco mais velho que eu, acho que ele tem uns 60 e muitos anos, talvez 70, e ele foi muito pioneiro. Nos anos 80, assim, era ele, JC Viola, Klaus Viana, uns nomes da dança. Hoje é difícil conseguir vaga para a escola dele. Muito difícil. Hoje em dia, sim. Mas porque ele tem uma linguagem muito específica. Na época, e ele que me apresentou essas danças orientais todas, a gente fazia uma dança misturada. O povo acha mal graça que eu fazia dança do ventre. Eu fazia dança do ventre também, né? Demais. Tudo dança ética, né? Ali eu tenho o maior orgulho disso, na verdade. E... Você chegou a aprender Dabik, não? Não é. Então, a gente fazia tudo meio por cima. Entendi. Quem dera. A única dança dessas que eu fui fundo foi a indiana. E aí, por causa dessa viagem da Índia, que eu vou contar até por que eu fui parar lá. Conte. Mas a gente sabia de tudo um pouco. Então, não foi pro Dabik, a gente não pegou pesado ali. Tá. Mas nessa viagem da Índia, a ideia era Bali. Porque Bali, turma, eu nunca tinha ido. E Bali, fala em Bali que você pensa, paraíso, né? Praias incríveis. A gente ia pra dançar. Dança balinesa dá um trabalho, assim, que tá vendo no vídeo aqui, tá vendo? Essa minha mão é assim, toda torta pra trás, por causa da dança balinesa, que o professor fazer mais, né? Mas Bali, do outro lado do mundo, anos 80, você tinha que parar várias vezes. A gente foi pra Amsterdã, depois a gente parou em Nova Delhi. E em Nova Delhi, o Ivaldo tinha programado que a gente ficaria uma semana lá, também para conhecer um pouco, ele gostava. E a gente chegou, era um grupo de 11 pessoas. Eu lembro direitinho desse número, que era um número que era difícil de dividir em grupos. E a gente chegou e a gente ficou horrorizado. Era o pior da Índia, né? Muita pobreza. E veja, a gente vem do Brasil, a gente sabe o que é pobreza, a gente convive com ela. Mas o da Índia era muito na sua cara, assim. Era a gente na rua. Era assustador. Era mais dos anos 80. E a gente chegou cansado e a gente foi desse hotel do lado de um... Eu sei, isso, olha, imagina, estou falando de 1986, 5 ou 6. E eu lembro das coisas, eu não lembro da data, mas lembro que a gente saiu para ir num lugar chamado Palika Center, que era um shopping, assim, para ver tecidos, aqueles tecidos indianos lindíssimos e tal. E a gente só viu mendigo na rua, era uma coisa horrorosa. A gente voltou, jantamos, conversamos, falamos, Ivaldo, nós queremos ir embora da Índia. Não vamos adiantar a nossa viagem, vamos para Bali, todo mundo cabeça em Bali, não sei o que e tal. Aí o Ivaldo falou, tá bom, vai descansar. Cara, ele descansou. No dia seguinte, cadê o Ivaldo de manhã? Ele tinha sumido. Quando foi mais ou menos umas 11 horas, ele aparece, tá todo mundo perdido ali no hotel, aparece o Ivaldo e fala, olha, a gente tem uma van esperando vocês aqui, eu queria mostrar uma coisa para vocês. E ele levou a gente numa escola de dança. E ele já tinha ido para a Índia, né? E aí é lindo, uma casa, até uma ruína, assim, uma ruína indiana. Bailarinos e bailarinas que eram príncipes e princesas, assim, dançando pra gente, música ao vivo, aquela música indiana. Um banquete indiano, a gente passou o dia lá. Pergunta se alguém queria ir para Bali depois, né? Ali ficou. A gente ficou encantado. É aquela coisa do contraste, né? É muito violento. Eu digo, a gente quando viaja, esse caminho que eu fiz é até um caminho do viajante aqui, urbano, São Paulo. Você vai para América Latina, aí você vai para Miami, você vai para Disney. Isso é uma história que, né, quem tem a possibilidade de viajar, já viu? Aí vai para Europa, de repente, sua primeira viagem para Europa, Portugal, vai para Inglaterra, você gosta de música. Eu lembro que eu fui para Inglaterra no começo dos anos 80, louco com música naquela época, só até hoje, mas New Wave, essa coisa toda. Tudo isso, América Latina, Estados Unidos, Europa, a gente tá perto aqui da gente. Né? Nossa cultura é ocidental, né? A gente ouve rock, a gente, né, vem dos Estados Unidos, a gente come como eles, a nossa religião é cristã, que é obviamente, né, uma origem ali, Oriente Médio, é claro, mas que cresceu, floresceu na Europa e a gente é a nossa herança. No Brasil a gente até tem inegavelmente
uma parte de cultura africana, mas a gente, obviamente, não é essa a que a gente explora em primeira mão. Então, quando você vai explorando e viajando pela Europa, pelos Estados Unidos e pela América Latina, tá tudo muito próximo. Quando você vai para a Ásia, aí você vai conhecer o mundo. Você vai ver, olha, realmente eu estou num lugar onde tudo que eu aprendi, eu tenho que pensar de novo. Religião, família, comida. Cumprimento. Não, tudo. Cabecinha de indiano, que faz assim, é aquela loucura, né? A maneira que as pessoas se vestem é uma loucura. Sabe que na Índia até hoje, nenhum filme de Bollywood os artistas beijam. Não pode, é uma loucura. Num país onde as mulheres andam com a barriga de fora, né? Mas a perna coberta. Então, essas coisas todas, e onde um símbolo de devoção é você ter uma bolinha, um bindi, como eles chamam, em cima da testa. E aí você fala, bom, então tudo que eu aprendi, o mundo é maior, entende? O mundo é mais interessante. O mundo, parafraseando Caetano Veloso, o mundo não é chato, entende? O mundo é muito legal. E aí você fala, agora vamos arregaçar a mão e começar a conhecer o mundo. E aí, quanto mais pro Oriente você vai, mais louco vai ficando, né? Aí depois eu fui para Bali, para o Sudeste Asiático, Japão. O Sudeste Asiático até hoje é o lugar que eu mais gosto de ir, assim, que é Tailândia, Laos, Camboja, aquele canto, é meu canto no mundo ali. E aí... Filipinas, você já foi? Qual? Filipinas? Fui, uma vez só. Filipinas é punk, hein? É punk. A minha lembrança desse lugar era muito punk. Eu fui só pra Manila. É meio assim... tudo que pode dar errado numa colonização, lá deu errado. Eu tenho amigos, até hoje, não falo com muita frequência, mas já falei bastante, fiz amigos, eu fui fazendo uma matéria do Fantástico. Foi quando eu fui fazer a volta ao mundo que o público escolhia onde eu devia ir. Escolheram Filipinas. Olha, escolheram Filipinas. Deixa eu até lembrar, eu não lembro qual era a outra opção, mas ganhou Filipinas e eu fui para Manila. E era uma cidade muito Tagalog. pobre. Ainda não era ele, né? Mas já era aquela loucura.